Saudações a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Nós falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal. São 19 horas e 57 minutos. Dentro de mais alguns instantes teremos início a mais uma sessão que é transmitida ao vivo pela TV Câmara de Tupã, pela internet e também pelo canal 34.3. Nós teremos na noite de hoje a entrada de projetos de autoria dos vereadores, teremos também as indicações, as moções, o uso da tribuna, requerimentos para serem lidos, aprovados, para serem encaminhados às comissões, mas na abertura dos trabalhos na noite de hoje, nós vamos conversar com o vereador Israel Veloso, o vereador Tutu, para falar um pouco do trabalho parlamentar que o vereador vem realizando junto a deputados no nosso município, entender um pouco do trabalho de um vereador aqui na nossa cidade. Vereador, na última semana nós falamos sobre conquistas, né? Por intermédio do seu trabalho, uma ambulância que veio para a cidade de Tupã. E essa semana, como é que está o trabalho? O que o senhor pode apresentar, né, de conquistas, de trabalho, para que a população entenda a importância do trabalho de um vereador? Boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite, população que nos prestigia agora, um pouco antes da nossa sessão camarária. Frutos ainda da última viagem, do dia 4 de março a Brasília, nós recebemos a notícia e foi contemplado Tupã com R$200 mil, através de uma emenda do senador da República, o José Serra, para o setor da saúde. Essa é uma indicação nossa. Também teve o empenho do prefeito Caiaoque, que foi até São Paulo, conversou com o seu assessor, Victor Mendonça, que é o assessor direto do José Serra, e pôde assim reforçar as nossas demandas, os nossos anseios aqui. E essa emenda visa para o custeio da saúde. Sabemos que a saúde é um lugar que precisa de investimentos, não importa o valor, e precisa ser aplicado já, seja na manutenção, seja para trabalhos técnicos, seja para a saúde, tem que ser para a saúde. Então a gente foi buscar, esse é o trabalho do vereador, e a Brasília buscar também, e a São Paulo, e o nosso trabalho não para por aí. Com certeza, semana que vem nós teremos uma nova notícia para trazer para Tupã, para uma ala que precisa tanto, que é a saúde. Vereador, é importante a gente lembrar, né, que o José Serra é ex-ministro da Saúde, ele também é cidadão tupanense, recebeu o título aqui da Câmara Municipal e por isso tem essa sintonia com a cidade, né? O vereador vai até lá como o senhor, tem as portas abertas, fala em nome de Tupã, apresenta as reivindicações e recebe, né, como retorno uma boa notícia para a cidade. Com certeza, Rogério, ele conhece o nosso anseio, ele sabe das necessidades aqui do interior paulista, conhece Tupã, pôde trabalhar com várias pessoas aqui, eu posso citar uma delas, o Valdo Pereira, também com Edson Aparecido, outros nomes aqui do cenário político municipal, e com certeza ele conhece o nosso anseio, pôde atender essa reivindicação nossa, e sabemos que a saúde não tem fundo, quanto mais investimentos precisa, e ele olhou para nós com carinho e pôde atender essa nossa demanda. Parabéns então, vereador, por mais essa conquista, e na próxima semana nós estamos aqui, né, para divulgar o que de mais importante acontece e o trabalho dos nossos parlamentares. Com certeza. Uma boa noite, população. Que vocês possam continuar fiscalizando os vereadores também, não só os vereadores fiscalizando o Poder Executivo, fazendo leis, mas também cobrando o seu vereador para que ele possa, assim, trazer transparência para o seu trabalho e esticar os nossos trabalhos aqui, você possa acompanhar não só pela TV Câmara, infelizmente agora com todo esse problema do coronavírus, mas fique diante das informações. Então cobre o seu vereador para que ele possa continuar fazendo e desempenhando um bom trabalho. Obrigado, vereador. Esse foi o vereador Israel Veloso, vereador Tutu, que falou um pouco sobre o seu trabalho, sobre as suas conquistas, trazendo novidades importantes para a área da saúde aqui da cidade de Tupã. Nós queremos, no início das atividades, agradecer já a nossa equipe de trabalho aqui no plenário da Câmara Municipal. Temos o trabalho de Gisele Massoca e também o trabalho de Jonathan Barbosa, o nosso trabalho nas reportagens e a coordenação do secretário legislativo de comunicação, Tiago Petenucci. Nós temos na TV Câmara o trabalho de Glaucio Tolentino, também nas reportagens, Dernival Rodrigues Manfio e também na transmissão pelas redes sociais, pela internet, o trabalho de Diego Henrique Almeida, Pantaleão, trabalhando para que a gente possa acompanhar esta sessão desde o início até o seu término. Lembrando que a partir de quarta-feira a sessão é reprisada e você pode acompanhar novamente na íntegra. Se você perdeu algum detalhe, quer rever a fala dos vereadores, o que foi discutido, você pode a partir de quarta-feira rever, tanto pela TV Câmara como também pelas redes sociais, a sessão que é reprisada. Nós temos aqui a presença de alguns vereadores já no plenário da Câmara Municipal, aguardando ainda a chegada do presidente para que a gente possa ter início a esta sessão. Os vereadores já se encontram aqui no plenário. Nós lembramos a você
que toda a repercussão do que acontece de mais importante na sessão, nós levamos até você no TV Câmara Informa, que vai ao ar todos os dias a partir das 19 horas. E você tem as reportagens na internet que você pode acompanhar. Nós estamos também tratando sobre essa questão importante, que é a questão do coronavírus, que está afetando todo o país, mais de 200 casos já confirmados, mais de 1.000 pessoas que estão passando por exames, e a cidade de Tupã não fica sem ser afetada por essa questão. Nós temos ainda algumas pessoas que estão passando por exames aqui de Tupã, possíveis pessoas que tenham sido infectadas, mas nada oficial ainda confirmado. Por isso, uma série de medidas estão sendo tomadas, tanto administrativamente como também de forma particular. O Estado de São Paulo suspendeu as aulas em toda a rede estadual a partir da próxima semana, mas essa semana os alunos já não estão obrigados a ir, já não recebem faltas, as escolas permanecem abertas, mas apenas para orientação. Então, esta semana e a próxima não teremos aula. E algumas instituições de ensino particular, inclusive, estão tomando também medidas para que isso não também afete o ensino. Nós recebemos muitos alunos de toda a região que vêm estudar em Tupã e essa preocupação é grande. Faculdades Facate anunciou no final da tarde de hoje que as suas aulas estão suspensas por uma semana. Eles irão avaliar no final de semana e aí na próxima semana, dependendo do avanço do coronavírus no país, os casos que estão sob análise aqui na nossa região, eles decidem se voltam ou não às aulas. Então é uma situação que preocupa toda a população. E fica aí a dica, né? Por mais que a gente ouça, sempre é importante tomar aqueles cuidados. Lavar sempre as mãos, todas as vezes que você estiver em algum lugar, quando você tiver algum contato, lave as mãos ao chegar em casa, antes de cumprimentar qualquer pessoa, use o álcool em gel e evite ficar em lugares onde existem aglomerações. Algumas igrejas acabaram cancelando seus cultos nesses finais de semana devido a essa questão. Então é algo que preocupa e nós vamos voltar durante toda a semana tratando dessa questão. O presidente já se encontra aqui no plenário, demais vereadores, e nós vamos acompanhar a sessão e voltaremos a qualquer momento com novas informações. Pegar na sua mão, você já tossiu? Já tossi, agora. Pegar na sua mão, você já tossiu? Tá bom? Se tiver 10, bom, rei, mostra pra você e ali, guarda. Entendeu? Vamos voltar esse cabeça. Para rejeitar isso, para dizer que 10 primeiro. Mas pareceu assim. É isso que nós vamos votar. Sabe pegar na tua mão? Porque eu acabei de tossir agora a boca. Boa noite a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Convidamos o senhor vereador Ninha Fresneda a fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, pastor Eliezer, primeiro secretário Charles, senhores vereadores, vereadora, nossos amigos que se encontram aqui em nossa casa, telespectadores da TV Câmara, TV do Povo, boa noite. De acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Palavra do Senhor. Coloco em discussão as atas das sessões camarárias do dia 9/3/2020.
Não havendo manifestações, retificações ou impugnações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos e diversos. Senhor presidente, não há expedientes de diversos na presente sessão. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores. De autoria dos vereadores Charles dos Passos Sanches, Paulo Henrique Andrade, Isael Veloso da Silva Neto e Gilberto Neves Cruz e Thelma Tulim, projeto de resolução 1/2020 altera o artigo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tupã, resolução 1 de 10 de setembro de 1990, referente ao número de vereadores. Projeto de lei número 5/2020, autoria do vereador Isael Veloso da Silva Neto, dispõe sobre educação domiciliar, homeschooling, na instância turística de Tupã e da outras providências. De autoria do vereador Augusto Fresneda Torres, projeto de lei número 7/2020, dispõe sobre a obrigatoriedade dos pet shops, clínicas veterinárias e hospitais veterinários de informar a Delegacia de Polícia Especializada quando constatarem indícios de maus tratos nos animais por eles atendidos e ao Poder Executivo Municipal instituir o serviço de disque denúncia de maus tratos e abandono de animais no âmbito da instância turística de Tupã e da outras providências. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. Tendo sido protocolado nessa data o parecer da comissão processante número 1 de 2020, solicito ao secretário que proceda à leitura da ata da reunião e do parecer. Comissão processante 1/2020, ata da reunião do dia 16 de março de 2020. No dia 16 de março de 2020, segunda-feira, às 19 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Tupã, na Praça da Bandeira, 222 Centro, na cidade de Tupã, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros da Comissão Processante 1/2020, presente os vereadores que compõem a comissão, conforme nomeação do ato número 6/2020, os atos da mesa da Câmara, a saber, Charles dos Passos Sanches, presidente, Antônio Alves de Souza, relator, e Antônio Carlos Meireles da Silva, membro, e também o assistente da comissão, o servidor William Roberto Manfré Martins, que vai secretariar e dar assistência a este ato. Havendo quórum legal, o presidente da comissão, vereador Charles dos Passos Sanches, dá início aos trabalhos, agradecendo a presença e solicitando que tomem assento os seus lugares. Ausente o denunciante, ausente o denunciado. Todos assinam a lista de presença a esta sessão, que integrará a ata dos trabalhos como seu anexo. Estando todos acomodados em seus devidos lugares, o presidente da comissão explica que esta reunião da comissão terá a incumbência de opinar pelo prosseguimento ou pelo arquivamento da denúncia formulada pelo vereador Paulo Henrique Andrade em face do denunciado vereador Luiz Alves de Souza, objetivando a cassação de seu mandato e pondera sobre aspectos legais e formalidades dessa sessão, citando que a lei determina que ela seja realizada dentro de 5 dias, a contar do término do prazo para a defesa que se encerrou no dia 11 de março de 2020. Portanto, a reunião se realiza dentro do prazo estabelecido em lei. Em seguida, o presidente da comissão informa que a defesa foi apresentada no dia 9 de março de 2020, segunda-feira, e no mesmo dia foi encaminhado cópia com os documentos que acompanhavam para todos os vereadores membros desta comissão, a fim de que, como já fizeram com a peça exordial da denúncia, pudessem tomar pleno conhecimento de seu teor e assim preparar-se adequadamente e com antecedência para tomar a decisão. O objetivo dessa sessão de opinar pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia. Abre então a discussão sobre a matéria, passando a palavra ao relator da comissão, vereador Antônio Alves de Souza, quem, em sua fala, depois dos cumprimentos de praxe, tece breves comentários sobre o objeto da denúncia e anuncia que após abreviado estudo das peças existentes nos autos, vez que o tempo é curto, elaborou um parecer que ora traz ao conhecimento da comissão. Encerrando a sua fala, com a solicitação de leitura do mencionado documento, o presidente, então, solicita ao assistente William Roberto Manfré Martins
que efetue a leitura do parecer, que é feito de imediato, sendo que a peça conclui pela opinião de arquivamento da denúncia. Em seguida, o presidente determina que o parecer seja juntado aos autos como anexo da ata desta sessão. O relator esclarece que o parecer foi entregue, neste momento, sem qualquer cerceamento de defesa, não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra. O presidente inicia o processo de votação, chamando nominalmente cada vereador, que assim votaram: vereador Antônio Carlos Meireles da Silva, pelo arquivamento; vereador Antônio Alves de Souza, pelo arquivamento. O presidente vereador Charles dos Passos Sanches vota pelo prosseguimento da denúncia e junta o voto apartado nesse sentido. Encerrada a votação, o presidente proclama que a Comissão Processante 1/2020, por 2 votos a 1, opina pelo arquivamento da denúncia, conforme consta do relatório do parecer do relator, que fica adotado. Intime-se o denunciado e o denunciante oficia-se ao presidente da Câmara da decisão da comissão, anexando-se cópia do parecer do relator. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e determinando a lavratura da presente ata, que depois de assinada e aprovada, vai assinada pelos membros da comissão processante e por quem dê direito a quem o desejar. Tupã, 16 de março de 2020. Comissão Processante 1/2020, denunciante, vereador Paulo Henrique Andrade; denunciado, vereador Luiz Alves de Souza. Parecer: 1. Do trâmite. O denunciante protocolou no dia 17 de fevereiro de 2020 denúncia com o objetivo de cassar o mandato do vereador Luiz Alves de Souza. Na sessão ordinária do dia 17 de fevereiro de 2020, primeira realizada após o protocolo, a denúncia foi aceita pela Câmara Municipal de Tupã e sorteado os membros para a composição da comissão processante. Em decorrência, o ato número 6/2020, de 19 de fevereiro de 2020, da mesa da Câmara, publicado na imprensa local, nomeou a comissão processante número 1/2020, assim composta: vereador Charles dos Passos Sanches, presidente; vereador Antônio Alves de Souza, relator; e vereador Antônio Carlos Meireles da Silva, membro. No dia 21 de fevereiro de 2020, ocorreu a sessão de instalação da comissão processante número 1/2020, ocasião que foi determinada a notificação pessoal do denunciado, vereador Luiz Alves de Souza. O vereador Luiz Alves de Souza foi notificado pessoalmente no dia 26 de fevereiro de 2020. O presidente da comissão solicitou ao presidente da Câmara a indicação de funcionários para assistir, secretariar e acompanhar diretamente os trabalhos da comissão, sem prejuízo de utilização de outros funcionários da Câmara ou mesmo de assessoria externa, se for o caso. O presidente da Câmara designou os funcionários William Roberto Manfred Martins e Emerson Sadaico Iwami para permanecerem permanentemente à disposição da Comissão Processante 1/2020. Em 9 de março de 2020, às 21h11, o denunciado protocolou sua defesa, protocolo 410/2020, contendo 8 páginas, acompanhado de rol de testemunhas, contendo 6 testemunhas. Por determinação do presidente da comissão, no dia 9 de março de 2020, foram encaminhados aos vereadores membros dessa Comissão Processante 1/2020 cópias da defesa apresentada pelo denunciado para análise e embasamento da emissão do parecer, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia. Por decisão conjunta dos membros da comissão, foi designada a realização de reunião da Comissão Processante 1/2020 para o dia 16 de março de 2020, segunda-feira, às 19 horas, quando será emitido o parecer opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia. Deste ato, o denunciado foi intimado no dia 13 de março de 2020, às 11h45. O denunciante foi comunicado no dia 13 de março de 2020, às 10h45. No dia 13 de março de 2020, o presidente da comissão solicitou ao presidente da Câmara a cessão de instalações da Câmara com equipamentos e funcionários necessários para a realização de reunião do dia 16 de março de 2020, segunda-feira, às 19 horas. Segundo da denúncia,
A denúncia relata fatos ocorridos no dia 10 de fevereiro de 2020, segunda-feira, após o término da sessão camarária no recinto da Câmara Municipal. Segundo o denunciante, após a reunião realizada a convite do presidente da Câmara para discussão de emendas impositivas, entre outros assuntos. Na mesma reunião, foi discutida a possibilidade de apresentação de projeto para diminuição do número de vereadores. Aduziu também que o denunciado ficou alterado com a menção do assunto diminuição do número de vereadores e que, por isso, passou a interpelá-lo sobre se devolveria ou não seus salários conforme promessa anterior. Desse assunto específico, resultou em ofensas do vereador denunciado dirigidas ao denunciante. Os ânimos se alteraram com o aumento do tom de voz e, em dado momento, Luiz Alves teria desferido uma cabeçada violenta contra o rosto do vereador Paulo Henrique. Em virtude dessa agressão, houve fratura do osso do nariz. Para comprovar a referida fratura, o denunciante junta imagens de tomografia e raio-x, além da perícia no IML, Instituto Médico Legal e boletim de ocorrência. Requer a cassação do mandato do vereador por quebra de decoro parlamentar. Da defesa do denunciado. O denunciado, no mérito, refuta todas as acusações da denúncia, contestando fato a fato, esclarecendo situações e alegando em suma que não existe razão para embasamento fático ou jurídico suficiente para cassar seu mandato de vereador. Quarto, do parecer, instalado o procedimento vem tendo seu curso normal, dentro dos prazos legais, com observância e cumprimento da legislação que se aplica ao caso. O artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/1967 e os dispositivos semelhantes esculpidos no regimento interno desta Câmara Municipal exigem que a denúncia A. seja escrita, B. seja feita por qualquer eleitor, C. traga a exposição dos fatos e D. a indicação das provas. Da análise da denúncia e documentos que acompanham, verifica-se o preenchimento satisfatório dos requisitos desses dispositivos legais. Agressões, tanto verbais quanto físicas, não se coadunam com decoro parlamentar. Entretanto, entendemos que o pedido de cassação de um parlamentar em virtude de uma ofensa física seria um exagero. O regimento interno, em seu artigo 12 desta Casa de Leis, disciplina as reprimendas às quais estão submetidas os vereadores. Artigo 12. Se qualquer vereador cometer dentro do recinto da Câmara excesso que deva ser reprimido, o presidente conhecerá do fato e tomará as seguintes providências conforme a sua gravidade. Primeiro, advertência oral e pessoal. Segundo, advertência em plenário. Terceiro, advertência escrita e pessoal. Quarto, cassação da palavra. Quinto, suspensão da sessão. Sexto, proposta de sessão secreta para o plenário discutir a respeito. Sétimo, denúncia para cassação de mandato por falta de decoro parlamentar, conforme disposto nesse regimento. Desta forma, entendemos que há uma gradação para a imposição das referidas penalidades. Não há no ordenamento jurídico interno do Legislativo um critério objetivo para a imposição dessas penalidades. Sendo assim, necessário se faz, então, utilizarmos por analogia o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Resolução 766, de 16 de dezembro de 1994, que em seu artigo 9º, parágrafo 2º, a linha B dispõe. Artigo 9º. A censura será verbal ou escrita. Parágrafo 2º. A censura escrita será imposta pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e homologada pela mesa ou se outra combinação mais grave não couber ao deputado que a. usar em discurso ou proposição de expressões atentatórias ao decoro parlamentar, assim entendidas, dentre outras, as que constituem ofensa à honra. B. Praticar ofensas físicas ou morais a qualquer pessoa no edifício da Assembleia Legislativa ou desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a mesa ou comissão ou respectivos presidentes. C. Impedir ou tentar impedir durante as sessões ou reuniões do plenário
da Assembleia Legislativa, de suas comissões ou de Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, o cumprimento de ordem fundada no exercício do poder de polícia dos respectivos presidentes. Neste contexto, a pretensa cassação do mandato do vereador é medida que extrapola o critério objetivo das penalidades, nos termos do regimento interno do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sendo que este último prevê uma penalidade para a situação em análise de censura escrita. Diante do exposto, o parecer é pelo arquivamento da denúncia, nos termos do disposto no inciso 3º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 261/67 e disposições semelhantes contidas no inciso 3º do artigo 106b do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tupã. Tupã, 16 de março de 2020, assina o relator vereador Antônio Alves de Souza. Do vereador Charles dos Passos Sanches, temos o parecer. Instalado o procedimento, vem tendo seu curso normal dentro dos prazos legais, com observância e cumprimento da legislação que se aplica ao caso. A complexidade do objeto da denúncia, que ensejou robusta defesa, necessita ser avaliada com a instrução do procedimento para gerar condições de melhor avaliação desta comissão, como também do plenário da Câmara Municipal, objetivando o acerto das decisões que devem ser tomadas no âmbito do procedimento, incluindo, a seu termo, a sessão especial da Câmara Municipal, que fará o julgamento final. Destarte, o parecer é pelo prosseguimento da denúncia, nos termos do disposto do inciso 3º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67 e disposições semelhantes contidas no inciso 3º do artigo 106b do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tupã. Tupã, 16 de março de 2020, assina o vereador presidente Charles dos Passos Sanches. Solicito que o nobre vereador Paulo Henrique Andrade deixe o plenário e nós convocamos o suplente Claudemir para que possa participar da votação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Amauri. Vossa Excelência vai realizar a votação em seguida? Sim, nós vamos discutir, vai para a discussão agora, depois vai para a votação. Eu gostaria de solicitar à assessoria que esclarecesse qual é o quórum para essa votação. 2/3, nobre vereador. 2/3 para manter o arquivamento, 2/3 para o prosseguimento. 2/3 para o prosseguimento. Sim, obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Ribeirão. Só a título de esclarecimento, o que vai ser votado é o parecer da comissão. Para que ele seja rejeitado, precisa de 10 votos, é isso? Exatamente. Então, quem for favorável, vota favorável, quem for contra, vota contra, é isso? Exatamente. Obrigado. Após a leitura, colocamos em discussão o parecer. Ninguém querendo pela discussão, o vereador Charles dos Passos. Chances. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, população que nos acompanha aqui na galeria e também em casa pela internet, pela TV Câmara, boa noite. Senhor presidente, só a título de esclarecimento, em virtude da exaração desse relatório, em que eu fiz um relatório apartado, nós entendemos, senhor presidente, que a denúncia, tanto a denúncia quanto a defesa, ainda não foram capazes de, no mérito da questão, levantar as provas necessárias para o julgamento, para um possível julgamento no mérito da questão. Então, o prosseguimento dessa investigação é só e tão somente para que nós possamos angariar provas, e isso ouvindo as testemunhas, que tinham vários vereadores e assessores dentro da sala, para que nós possamos embasar a decisão no mérito da questão. Então, o prosseguimento não quer dizer que haja uma condenação ou uma absolvição, e sim
um tempo maior para que nós possamos angariar provas e poder, então, julgar o mérito da questão. Então, por isso que o meu parecer foi diferente do parecer do nobre vereador relator Ribeirão, e eu peço voto para que nós possamos continuar a investigação, para que possamos ouvir as partes e as testemunhas envolvidas no caso, e só então podermos, com convicção, votarmos o mérito pela absolvição ou não do nobre vereador, que nesse caso está sendo representado. Era só, senhor presidente, muito obrigado. Continua em discussão. Pela discussão, o vereador Ribeirão. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos dá a honra da presença, nosso boa noite. E, na verdade, eu vim a título de esclarecer o motivo do voto. Nós usamos para julgamento o decreto 201, que ele dá duas opções, ou caça ou não caça. Então, eu já deixo até proposta para as lideranças da casa e ao presidente, que nós precisamos criar aqui na casa um conselho de ética para julgar o decoro parlamentar, porque não é correto o que aconteceu, nós não podemos aprovar, tanto é que eu escrevi isso no relatório, mas é uma posição muito drástica, você apenas por uma desinteligência, porque ninguém bate em alguém do nada, chega e bate, e ninguém está dizendo que o Paulo Henrique agrediu, mas que houve uma discussão, todos presenciaram. Após isso, poucos estavam na sala. Então, nós temos uma acusação e nós temos uma defesa dizendo que não foi aquilo que aconteceu. Esse processo está na justiça. Foi feita uma denúncia, um BO, está na justiça, por lesões corporais. Imagine os senhores, só para fazer um parâmetro, aqui nós temos vários advogados, quando há uma denúncia de um crime, as penas são diferentes. Por exemplo, agrediu é uma lesão corporal. Tentou matar é outro crime. Então, a doutora Thelma foi delegada, sabe, quer dizer, é uma penalidade para uma desinteligência dessa que aconteceu, gravíssima. Então, nós usamos, já que nós não temos conselho de ética, usei o conselho de ética da Assembleia Legislativa, que rege para os deputados do Estado de São Paulo, que é a lei maior que a nossa. Porque se todo mundo que aqui agredir, a hora que alguém apontar o dedo para alguém, isso é agressão. Então, abre-se um precedente, e por isso eu sugiro às lideranças, eu, presidente, e a mesa, que urgentemente possamos criar um conselho de ética para julgar. Porque o conselho de ética da Assembleia Legislativa diz, se houver agressão física ou verbal, haverá, logicamente, de acordo com o regimento, por escrito, uma repressão a quem fez. E, logicamente, se a coisa persistir, uma agressão, duas agressões, não estou dizendo que eu sou a favor, mas é muito pesado você, simplesmente porque o Charles disse, vamos investigar. Bom, ninguém investiga melhor que a polícia. A Polícia Civil, o Judiciário, que já está lá. Nós estamos discutindo um assunto que vai ser julgado lá. Imagine os senhores, se essa Câmara decide caçar o vereador e a Justiça inocente. Como é que fica a nossa situação? Então, eu acho que se pegou dois caminhos, o caminho do Judiciário vai ser feito tudo que o Charles diz, vai ser investigado, caso a caso, ouvir testemunha, fazer perícia, porque o que foi dito aqui, da mesma forma que houve uma desinteligência do que aconteceu, há duas versões. Um dizendo que o que fez, e eu não quero aqui tomar partido quem está certo e quem está errado, porque eu não participei, não vi. Eu vi o começo da discussão, mas dali para frente eu não vi. Por isso, nós estamos solicitando o arquivamento para que essa casa use isso como exemplo, para que isso não aconteça mais, diferentemente. Mas então pode bater? Lógico que ninguém pode bater, por isso que está na justiça. Está lá, está no judiciário, advogado está oferecendo denúncia, o judiciário a Polícia Civil vai fazer o inquérito e tudo isso vai acontecer. Agora, se nós, toda vez que tiver, recentemente houve agressão dentro da Assembleia Legislativa, foi feita advertência. São deputados do Estado de São Paulo. Hoje, nós vimos um senador agredindo o governador de São Paulo, a rede social vai caçar o senador? Não, não é verdade. Mas não foi dentro do prédio, mas foi dentro de um prédio da polícia, uma instituição pública. Então, eu acho que é muito para nós julgarmos. Por exemplo, quando alguém briga na rua, quem que faz quem que faz a investigação?
Só para encerrar, senhor presidente, eu peço que votem pelo arquivamento e que isso sirva de exemplo para que não aconteça mais nessa casa. Muito obrigado. Parecer continua em discussão. Pela discussão, o vereador Thelma Tulim. Senhor presidente, membros da mesa, meus colegas vereadores, a última coisa que eu gostaria de fazer seria vir aqui a essa tribuna para discutir um relatório pedindo o arquivamento desta denúncia que foi feita pela vítima, né, da agressão. E aqui mesmo o vereador Ribeirão veio dizer que poucos estavam na sala. Então, a maioria de nós não viu o que aconteceu. Gostaríamos de saber exatamente o que aconteceu. Só vamos conseguir saber o que aconteceu se chegarmos ao final da apuração. Ninguém está dizendo aqui que hoje nós vamos votar a cassação de alguém. Mas entendo, vereador Ribeirão, que nós não estamos na rua. Então, uma briga de rua é decidida pela polícia. Nós não estamos na rua. Nós estamos dentro de um parlamento que representa todas as pessoas que estão na rua. Lesões corporais são com a justiça? Também. Desinteligência é discussão, é bate-boca, não é quebrar osso de ninguém. E eu fico extremamente preocupada aqui, senhor presidente, se hoje nós arquivarmos isso daqui sem apurar o que aconteceu, porque eu, como única mulher aqui nesta Câmara, já fui agredida muito verbalmente, só faltou ser agredida fisicamente. Então, eu fico preocupada, e fico preocupada com as próximas eleições, porque eu venho conclamando mulheres para vir para o parlamento. Como é que eu vou dizer a elas que aqui nesta casa quebram ossos e a gente arquiva sem apurar o que aconteceu? Olha, eu sinto muito. Não tenho nada contra o vereador Luiz Alves, nem contra o vereador Ribeirão, que fez o relatório, ou o Meirelles, que votou pelo arquivamento. Meirelles, você é policial, como eu. Houve uma denúncia. Ao menos precisamos ouvir das pessoas que estavam ali presentes o que exatamente aconteceu. O relatório foi feito agora, ou pelo menos assinado e protocolado agora, há 10 minutos de iniciar a sessão da Câmara. Então, eu não li sequer a defesa. Então, gostaria de saber exatamente o que aconteceu ali na sala, porque podemos, ao final, entender que ambos, né, tiveram sua parcela de responsabilidade e arquivarmos isso aqui. Mas sem apurar o que aconteceu, na minha opinião, é um absurdo se nós fizermos isso hoje. Era isso, senhor presidente. O parecer continua em discussão. Em discussão. Pela discussão, o vereador Meirelles. Boa noite, presidente, toda a mesa, nobres pares, toda a população que nos prestigia aqui na galeria e também vocês que nos acompanham pela TV Câmara, nosso boa noite. Eu tenho aprendido na política que os males você não tem que vingá-los, você tem que curá-los. Porque na política a gente tem aprendido que os inimigos de hoje podem ser os amigos de amanhã, e os amigos de hoje podem ser o inimigo de amanhã, mas pegando dentro do parlamento. Eu não vi. Mas tem, igualzinho a doutora Thelma falou, ela foi delegada, e foi feita a abertura do boletim de ocorrência. A parte do boletim de ocorrência sobre a lesão corporal,
Isso vai ter um andamento. Agora, aqui dentro do parlamento, eu tenho aprendido que a gente tem que curar os males para que a população não possa perder. Porque há várias bagunças aqui. O parlamento perdeu aquela autoridade. A gente tem que ter vergonha na cara. Porque quem sempre perde é a população. O parecer continua em discussão. Pela discussão, o vereador Tiago Matias. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas vereadores, população que nos prestigia aqui na galeria. Senhor presidente, venho a esta tribuna comentar sobre o que está acontecendo, né? Eu acho que eu posso falar com propriedade, porque eu, mais do que nunca, fui vítima de várias denúncias aqui na Câmara. Estou aqui, ganhei justamente na Justiça, né? Eu acho que o que aconteceu pós-reunião, a gente não estava em sessão, foi feito o boletim de ocorrência. Eu acho que quem tem que tratar dessa questão é a polícia. Não sou policial, então quem tem que cuidar disso aí é a Justiça. Afinal, também foi pedido a minha cassação aqui, e está aí. Estou aqui até hoje, espero concluir meu mandato. Eu acho que essa foi uma legislatura muito diferente de todas as outras. Eu acho que a política está muito Nutelinha, muito mimimi. Está muito chato. Por isso que a população não respeita mais a gente. É muita coisinha, sabe? É muito blá blá blá, é muita invejinha, é muito mimimi. E eu acho que a população está decepcionada com nós por causa disso, dessa postura. Por isso que tem político raiz aqui ainda. Ribeirão, Amauri, meu respeito. Então, não sou polícia, vou votar pelo arquivamento. PH tem 1,90 m de altura, Luiz Alves 1,60 m. Não foi um soco, foi uma cabeçada, então não consigo entender direito isso aí. Eu já digo que eu já briguei muito na rua, disso eu posso falar com propriedade. Então, e outra, o médico, lá na denúncia do Paulo Henrique, eu li que o médico pediu 30 dias de extremo descanso. Uma semana depois ele estava pulando carnaval lá com o prefeito. Então eu não consegui entender o que aconteceu. Poderia ter feito a radiografia lá no SUS também, né? Não sei se fez em clínica particular, né? Então, eu voto pelo arquivamento, tá? Mas fica aqui o nosso recado. Está muito Nutelinho isso aqui. Vamos ver como é que a população vai responder nas urnas, né? Vamos ver quem vai voltar aqui, quem não vai estar aqui no ano que vem, se o atual prefeito vai ser eleito. Já não sei se foi bem ter caçado o prefeito Ricardo também. Não sei se foi bom, porque eu acho que, apesar de tudo, tem que se respeitar o resultado das urnas, né? Então, fica aqui a minha reflexão. O que a gente pode cometer, o que a gente pode fazer aqui, tá? Boa noite. Parecer continua em discussão. Pela discussão. Pela discussão, vereador Osmídio Fonseca Castilho. Senhor presidente, nobres pares da mesa, demais vereadores, pessoal na galeria, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso mestre maior, Jesus Cristo Nazareno, esteja com todos vós. Senhor presidente, falar aqui de dois amigos, né? Tanto um como o outro, amigos nossos, mas se nós repararmos, senhor presidente, são duas pessoas do nível exaltado, não é? Luiz Alves, agitado, Paulo Henrique, agitado, né? Essa agressão, esse tumulto todo não aconteceu. Um exemplo, com Vossa Excelência e com a Amauri. Aconteceu? Não aconteceu. Ou com o Ninha Fresneda ou com o Alexandre Combate. Não aconteceu.
isso aconteceu com dois nobres pares que são agitados. Não é verdade? Tanto Luiz Alves como Paulo Henrique, todos nós sabemos que eles são agitados. Nós aqui não estamos votando furto, roubo, propina. Isso aqui é uma coisa entre eles que já foi resolvido lá dentro, a qual e aonde a polícia está averiguando. Então, e uma outra coisa, senhor presidente, isso daí eles têm que resolver entre eles. Agora, entre nós aqui, se fosse um outro caso, furto, roubo, né, propina, com certeza estaríamos votando aqui e pegando firme e forte, com certeza. Mas isso daí se deu entre duas pessoas que têm os ânimos exaltados, não é? Tanto o Paulo Henrique como o Luiz Alves. Então é um caso, senhor presidente, que nós temos que colocar a mão na consciência. Eu mesmo já fui agredido. Quem daqui não foi agredido verbalmente? Quem daqui não foi agredido? Eu mesmo, 29 anos na polícia, e nós que somos vereadores, eu sou pastor, sou vereador, estou vereador, nós estamos vereador, fomos polícia em 29 anos na rua, incansavelmente, combatendo o crime, nós temos que estarmos preparados para a guerra. E a política é uma guerra. É assim, não é? Então, eu creio que agora se fosse um crime bárbaro, furto, roubo, estelionato, não é? Com certeza eu estaria aqui, a minha fala seria diferente. E a palavra de Deus diz assim, Jesus perguntou para o mestre Jesus, senhor presidente, o senhor conhece? Mestre, perdoei o meu irmão 7 vezes, o que devo fazer? O que o Senhor Jesus disse? Não somente 7, mas 70 vezes 7 ao dia. Ou seja, está sempre perdoando a mesma pessoa. Então eu creio que aqui nós somos homens, mulher, eleitos pelo povo. Eu creio que essa casa de leis tem que usar o bom senso. E nós temos muito mais coisa para fazer, senhor presidente. Isso aí não é coisa entre eles, entre os duas pessoas com nível exaltado, entendeu? Então, eu venho aqui pedir para essa Casa de Leis, para os nobres pares, que tomamos a decisão certa e peçamos o arquivamento. Muito obrigado, senhor presidente, volta a palavra. O parecer continua em discussão. Ninguém mais Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Mauri. Antes de iniciar a votação, eu requeiro suspensão da sessão por até 10 minutos, porque, como foi dito, esse parecer foi entregue agora, para que as bancadas, então, possam discutir esse assunto. É regimental. Vamos suspender a sessão, então, por até 10 minutos, para que as bancadas possam se reunir, para que possam tomar a decisão pelo voto. Para você que está em casa acompanhando a programação da TV Câmara, nesse momento foi pedido pelo vereador Amaury Mortágua e a presidência recomendou a suspensão da sessão por um período de até 10 minutos para que as comissões, para que os vereadores, as bancadas possam acompanhar os pareceres, fazerem a leitura dos pareceres que foram entregues. O parecer foi entregue há poucos instantes do início da sessão. Lembramos que o que está sendo discutido nesse momento é um pedido do vereador Paulo Henrique Andrade para que o vereador Luiz Alves fosse investigado por uma agressão, suposta agressão ou uma agressão ocorrida do vereador Luiz Alves com relação ao vereador Paulo Henrique Andrade no final de uma sessão durante uma reunião que ocorria aqui na Câmara Municipal. Nesse momento, os vereadores estão discutindo o relatório. O parecer que foi dado pelo relatório foi de arquivamento dessa denúncia, nem prossegue com as investigações. Agora os vereadores estão discutindo essa questão e depois vão votar se arquivam nesse momento ou se prosseguem com as investigações. É o que nós estamos aguardando até o final aqui da reunião que está acontecendo entre os vereadores para que a gente possa ter continuidade da sessão.
Nós temos aqui no plenário da Câmara Municipal pessoas que estão acompanhando a sessão, alguns vereadores também que estão aqui no plenário e outros que estão reunidos na sala para que eles possam definir sobre o parecer, discutir e de que forma eles estarão então votando. Se os votos forem favoráveis ao parecer emitido pela comissão, que contou com a presença do vereador Antônio Alves de Souza Ribeirão, o vereador Charles dos Passos e também o vereador Castilho, se o parecer for votado favorável, encerra-se a discussão sobre essa questão. Se 2/3 dos vereadores, ou seja, 10 vereadores, votarem contra, tem prosseguimento as investigações sobre esse caso. É o que nós vamos aguardar e dentro de mais alguns instantes os vereadores retornam aqui para o plenário para continuar as discussões e na sequência a votação dessa questão. Lembramos ainda que na noite de hoje nós tivemos a entrada de um projeto de autoria de 5 vereadores que trata sobre a questão da diminuição do número de vereadores na casa. Um projeto também de autoria do vereador Ninha Fresneda que trata sobre a questão de maus tratos contra animais, ou seja, a obrigatoriedade de locais onde os animais passam por tratamento, pets, veterinários, clínicas veterinárias, possam ser feitas ou façam a comunicação de maus tratos percebidos ou identificados em animais à polícia para que os proprietários sejam chamados para dar explicações. Temos ainda as indicações, as moções, temos também requerimentos que foram apresentados e o uso da tribuna por parte aqui dos vereadores. Então nós estamos aguardando, foi pedido um prazo de até 10 minutos e nós voltaremos em alguns instantes, continuaremos aqui com imagens ao vivo do plenário e voltaremos dentro de alguns instantes com a continuidade desta sessão, que você acompanha ao vivo pela TV Câmara de Tupã.
Bom, nós continuamos aqui no plenário da Câmara Municipal aguardando o retorno dos vereadores. O presidente pediu a suspensão por um prazo de até 10 minutos, já esgotou-se o tempo, mas ainda está aguardando. O vereador Amauri e alguns vereadores ainda se encontram em reunião, tratando sobre essa questão, que é a votação desse requerimento, que trata sobre o pedido feito pelo vereador Paulo Henrique Andrade e que foi analisado por uma comissão de vereadores e que agora está em discussão. O vereador Amauri pediu um tempo para que ele pudesse fazer a leitura do parecer e agora retornar ao plenário para que os vereadores possam votar esse parecer, para que ele seja arquivado ou para que, no caso de receber 10 votos, tenha continuidade o processo de investigação. Nós ainda estamos aguardando o retorno dos vereadores e, enquanto isso, nós continuamos com imagens ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal.